Nietzsche lá. Já é 65. 65. Bom, eu fiquei entusiasmado com o espetáculo. Fui conversar com o diretor do grupo, chamado Julian Becker. E o Julian Becker, ele conversou bastante, tá, né? Eu perguntei, mas me entendo, porque tem uma modificação fundamental na concepção do trabalho do ator e na concepção do espetáculo. Eu não conhecia, e não sei qual é a origem, como é que começou esse trabalho. Ele falou, foi baseado na obra de um psicanalista. Você devia conhecer, porque ele foi discípulo de Freud, depois ele não acreditou mais nas teorias freudianas, fez uma pesquisa, e tentou convencer Freud de alguns erros da psicanálise. Ele chama-se Wilhelm Reich. Então eles estudaram Reich, né? E houve um choque interessante, porque o pessoal que estudava Freud no teatro acabavam estudando o Stanislavski, que era um autor russo, que modificou, estruturou e definiu a forma de representar os atores. Só continua piscando assim mesmo. Estranho. Está gravando normal. Deixa eu ver. Não, é isso aí mesmo, está gravando tudo certo. Então tá bom, vamos lá. Então o teatro contemporâneo, a modo de interpretar, de dirigir, de apresentar os espetáculos, era baseado nas teorias desses Stanislavski. Não vou perder tempo com isso, é uma outra coisa. Sim. E o pessoal que não acreditou mais na psicanálise acabou descobrindo a obra de Reich, né? E criaram um espetáculo em que a atividade corporal era muito maior que a atividade mental. Quer dizer, o Freud propunha que o ator fizesse toda a memória, ou trabalhasse com a memória cognitiva, né? E o Reich dizia que o ator precisava... Não, o Becker, utilizando a obra de Reich, concluía que era preciso que o ator usasse a memória corporal, o ser inteiro dele para representar os papéis. Então isso mudou completamente a forma de representar, né? Os espetáculos eram muito hedônicos, havia muita preocupação com o prazer, com a beleza, né? E isso então era genial, a plateia se contagiava. Tem como descrever isso, sim? Tem como tu descrever isso, sim, dizendo? Era mais ou menos assim. Os atores entravam em cena, contracenavam, né, em movimentos corporais, com música muito forte, eles iam contracenando, eles iam se tocando, se envolvendo, e tem uma hora que eles... E eram danças, eram trocas de informações corporais. Sem fala? Sem fala. Perceptíveis, de vez em quando entravam umas falas, assim. Mas quando eles começavam a se tocar, uma hora eles pedem que o público tocasse entre eles mesmos, o público também fazer movimentos semelhantes. E no final do espetáculo, toda a plateia, mais de 50 mil pessoas, estavam se tocando, se abraçando, se encostando, dentro de uma música fortíssima, né? Então provocavam que a gente via o que estava acontecendo no palco e podia reproduzir, né? Então era uma experiência completamente original, né, no teatro. E tinha uma história, uma sequência. Bom, mas aí que eu conheci, fiquei sabendo que existia o Wilhelm Reich e percebi que na minha formação psicanalítica da Sociedade Internacional de Psicanálise, eles omitem completamente a obra de Reich, como se não tivesse existido. Então, peguei os primeiros livros de Reich que eu li, foram emprestados do Becker. Esse li lá em Paris mesmo, fiquei absolutamente apaixonado, falei isso aí que eu estava escrevendo,
faltava para a psicologia que eu estava estudando, que não tinha na obra de Freud, que eu considerava elitista, reacionária, incompleta, fantasiosa. Tudo. E aí voltei para o Brasil e comecei a estudar, né? Porque a estudar a possibilidade de criar um teatro, de criar uma terapia moderna, atualizada, com base numa crítica à psicanálise, que era a obra do William Reich. Que não era só a crítica à psicanálise, era a proposta da bioenergética, né? A criação das descobertas fantásticas do Reich sobre a energia vital, né? A formação da coraça, essas coisas todas que me encantavam, porque substituía a comunicação oral e o trabalho puramente mental, que é a psicanálise. Não só o trabalho mental, mas a psicanálise era também uma metapsicologia, ou seja, ela trabalhava coisas que aconteceram no passado. O cliente fica contando sua história, seu passado, então a gente chama de metapsicologia, que é nosso trabalho atual, agora, né? Então, eu acho que ele abria para mim alguns aspectos que precisariam ser melhor explicados, né? Que é o livro A Função do Orgasmo, né? Que é um livro fundamental, no qual ele prova a existência de uma energia que circula livremente no corpo, que deve circular livremente no corpo, e que ele chamou de orgônio, né? Mas é uma energia que pode ser percebida, né? E que enriquece áreas corporais, locomovendo-se, né? Indo mais para uma região que você precisa mais naquela hora. Uma atividade intelectual, vamos dizer assim, ela é mais para o cérebro, uma atividade sexual é mais para a bacia, quer dizer, a energia estaria sempre circulando para atender as necessidades humanas mais vitais naquele momento. E com a neurose seria justamente o bloqueio da energia orgânica circulando no corpo, impedindo que você possa atender às necessidades maiores, né? Você quer fazer um trabalho intelectual, a energia não chega daquela forma-se o que ele chamou de coraça, e neuromuscular, porque essa energia circula através dos nervos, através da região muscular enervada, né? E as tensões neuromusculares, né, bloqueiam. Se você vive ameaçado, se você está sempre com medo, se você está sempre se sentindo em risco, né, e impede a circulação. Mas ele foi mais longe e descobriu que essa couraça tem anéis, tem regiões onde é mais fácil impedir a circulação energética em certas pessoas mais que outras regiões. Então ele descreveu os anéis ocular. E essa couraça, né, esses pontos, essas regiões, elas ou se enrijecem de tal maneira que a energia não consegue circular, ou elas ficam de tal forma relaxadas, né, e acumula-se energia desnecessária em regiões onde não está se necessitando tanta energia assim. Bom, mas o fato é que ele descobriu, uns 5 séculos depois, o que a medicina e a ciência oriental já conheciam, né, e que eles já chamavam apropriadamente de energia vital, que depois deu origem à ciência da acupuntura. E os acupunturistas escrevem os canais, eles chamam de meridianos, por onde circulam essas energia vital. E os pontos, onde elas se acumulam mais ou menos, de acordo com a saúde que a pessoa está no momento. Então, através de toques de agulhas nesses pontos,
você modifica, você consegue fazer uma pessoa doente ficar com mais saúde, né? Desbloqueando energia para ir mais para os órgãos que estão sofrendo mais, para as regiões corporais que estão precisando de mais de vitalidade. O fantástico, né, que os chineses descobriram isso e mapearam todo o corpo humano, né? Localizando esses meridianos, marcando esses pontos, e existem mapas, né? Então você vai no acupunturista, ele passa os dedos, ele tira seu pulso, depois ele passa os dedos nas suas costas e localiza todos os pontos. E percebe onde tem mais, onde tem menos energia, onde é que está precisando se energizar, o que precisa desenergizar também, né? Eles colocam as agulhas, etc. Olha, isso é fantástico. Você pergunta para o acupunturista como é que ele aprendeu onde estavam esses meridianos e esses pontos. Ele diz: eu aprendi com o meu mestre. E se falar com o mestre diz que aprendeu com o mestre. E aí ninguém sabe, não se tem nenhuma explicação. Mas o que é impressionante é que a acupuntura foi negada durante muito tempo. Quando ela veio para o Ocidente, na década de 30, 40, mais ou menos, chegou no Ocidente e todo mundo negou a realidade daquilo. Mas hoje está comprovado, hoje já tem todas as provas, né? Pela fotografia Kirlian, você consegue ver esses pontos, você vê esses meridianos. Fotografia Kirlian, daquele russo, né? Aquele russo, aquela foto. Aquela foto pega a aura, né? A energia da aura das pessoas. Dá para eles localizaram os pontos. Né? E hoje em dia surgiu uma técnica eletrônica que o aparelhinho você passa nas costas das pessoas e localiza os pontos. Não precisa mais da sensibilidade do dedo do acupunturista. E é preciso, e é exatamente, são os pontos que estão no mapa dos acupunturistas. Bom, quer dizer que ele descobriu uma coisa que já existia e hoje sabe-se que é absolutamente verdadeira. E os acupunturistas, através das picadas, das agulhas, eles modificam esse circuito energético. Então, a descoberta da existência da coraça nasceu de pesquisas que o Reich fez em cima das pessoas que tinham dificuldade para o orgasmo, né, clientes dele. Conta-se até que foi o primeiro caso em que ele observou isso direito. Foi um homossexual, um garçom que o servia num restaurante, que era completamente tenso. Era homossexual, mas tinha muita vergonha de exercer o homossexualismo, então não tinha sexo nenhum. Ele tinha o corpo completamente tenso. E eu acho que fez uma experiência, pediu para ele que assumisse, né? Trabalhou psicologicamente o rapaz para que ele fizesse relações homossexuais, porque ele estava perdido. Não fizesse, porque ele não ia ter relações sexuais nunca. Ele cedeu, teve as relações sexuais que foram plenamente satisfatórias, e o Reich assistiu à modificação estrutural do seu corpo, o relaxamento da coraça, etc. Bom, depois ele aprofundou essa pesquisa e descobriu que no momento do orgasmo, quando ele é pleno, se produz um curto-circuito bioenergético no corpo todo, e todas essas contrações desaparecem, né, e a energia circula livremente. Quer dizer que ele descobriu segunda função do orgasmo, que a primeira é a obtenção do prazer, né? E a segunda seria a produção desse curto-circuito que harmoniza a energia no corpo de acordo com a necessidade da pessoa naquele momento. Tanto que eles ficavam assim, observem que quando uma pessoa tem um orgasmo pleno, ela entra em tal repouso corporal, energético, que ela geralmente dorme, adormece. Né? Então quer dizer, eu acho que essa prova que ele deu, depois ele pesquisou muito mais, depois ele descobriu os equivalentes orgásticos. Mas foi com a descoberta dos equivalentes orgásticos, né,
é que ele criou a bioenergética. Porque ele dizia assim, a natureza deu ao homem a possibilidade de espontaneamente no seu cotidiano, através do orgasmo, desfazer as tensões que a vida social produz nele, né? As tensões, as lutas, as ameaças, o enfrentamento do autoritarismo, os medos, tal, né? Vão acumulando aquelas tensões, tal. Então, o orgasmo, né, quando o homem tem o seu orgasmo, o homem ou a mulher, não importa, né? Ele desfaz as tensões todas e a energia circula livremente. Porém, por pouco tempo, ele volta para a vida dele, as tensões vão se refazendo, os problemas não foram resolvidos, as ameaças continuam iguais, ele se enrijece de novo. Então, ele começou a pesquisar como é que ele podia fazer, por exemplo, se uma pessoa não tem orgasmo porque tem timidez, porque tem uma neurose, que o dificulta de se aproximar do companheiro. Né? Então, era preciso que houvesse outros mecanismos de ação que substituíssem a relação sexual e o orgasmo mesmo. Mas que produzisse alguma coisa parecida com o orgasmo e que desfizesse as tensões. Então ele foi descobrindo, né, o bocejar, o espreguiçar, o gargalhar, soluçar. Como soluçar? Soluço, chorar. Chorar, o pranto, aquele pranto que você geme, sofre, né? As pessoas geralmente choram deixando cair umas lágrimas hoje, né? Mas o choro convulso, que a gente chama, é o que é benéfico para a saúde. Esse, se deixa cair uma lagriminha sem reagir corporalmente, né? É bom para o cinema, tal, para a televisão, mas não tem muita utilidade, né? Mas, sobretudo, dançar. Né? Dançar. Então, quer dizer, quando ele descobriu isso, dá para a gente entender como é que a repressão se faz. Há uma repressão sexual, né? A gente sabe disso. Né? Então, dificulta-se a produção do curto-circuito bioenergético. Ao mesmo tempo, a pedagogia social autoritária bocejar livremente. Então, o bocejo educado é uma coisinha pequenininha de abrir a boca, fazer um barulhinho e ponto, né? E o espreguiçar, então, é incrível. As pessoas só se contorcem um pouco, porque o espreguiçar que a natureza deu ao homem soluçar bocejar é abrir a boca mesmo, né? Abrir os braços, desfazer toda a tensão, né, desta região do pescoço, do maxilar, do abdômen, do corpo. O espreguiçar é jogar as pernas para o lado, os braços para trás, tal. Um movimento espasmódico que realmente mexe com o coração. Então a gente vê que a pedagogia autoritária, ela impede também que você tenha os orgasmos, os equivalentes orgânicos. Seriam esses, então? Seriam essas formas. E qualquer animal faz. Você observa um leão quando ele boceja, né? O cachorro quando ele boceja, os animais quando eles se espreguiçam, etc. A partir daí é que veio a ideia, né, de se descobrir exercícios para ajudar as pessoas a não precisarem ter orgasmos, né, para resolver o problema. E quando ela adquire depois a liberdade dela, ela tem mais fácil de conseguir parceiros, aí ela vai ter os orgasmos. Né? Mas o próprio orgasmo que as pessoas têm são reprimidos. Então, nas relações sexuais, as pessoas não permitem que a natureza se expanda para produzir essa circulação energética, que é a expansão, né, do corpo,
as contrações, descontrações, a emissão de um som, né? Sons que parece que tem a ver com prazer, mas tem a ver, sobretudo, com movimentos do diafragma, né? Que modificam a voz, etc. Mas precisa ser... Bom, então essas descobertas levaram o Reich a descobrir os primeiros exercícios bioenergéticos, e depois o Lowen organizou melhor isso, né? E construiu Lowen foi discípulo do Reich. Alexander Lowen, que era um discípulo de Reich americano, e desenvolveu a bioenergética, onde ele explica todo o mecanismo dessas coisas. Mas tem um aspecto na obra do Reich que eu adotei para criar a Soma, é que se você vive num regime político autoritário, você pode ter seu orgasmo, tudo bem, mas a repressão autoritária na família, na escola, na sociedade, refaz rapidamente todas as suas, todo o esforço, né, tudo o que foi produzido pelo amor, né, pelo sexo. E, então, ele achava que era preciso mudar o sistema político da sociedade para que os cidadãos tivessem mais saúde bioenergética, né, que é o que inicia a repressão, o autoritarismo, a violência contra as pessoas. Né? Mas o Lowen não aceitou isso, né? Ele desenvolveu, nos últimos tempos, uma teoria bioenergética puramente física e afastou o fator político. Provavelmente ele é um norte-americano, né, que acredita no capitalismo, né, na vida burguesa. Ele ficou muito rico, né, à custa desse trabalho com a obra do Reich. A última vez que ele esteve no Brasil, ele negou mesmo o lado político. E nós, na Soma, adotamos como sendo fundamental. Então, a Soma nasceu desse estudo que eu fiz da obra de Reich. Ele não tinha nome de Soma, não tinha nome nenhum, era um estudo meu, né? Que eu entendia essas coisas e achava que a gente tem que tratar o corpo inteiro da pessoa, que a neurose está no corpo. A mente tem que ser tratada, mas como parte do corpo. Né? E parto do princípio filosófico também de que a unidade do homem é o homem inteiro. Você não pode dividir o homem de cabeça, tronco e membros. Você faz isso didaticamente, mas não tem sentido real, né? Eu tenho certeza hoje que você pensa com as mãos, com os pés, com o fígado, com o intestino, com o sexo, né? E esses órgãos todos funcionam com o pensamento também. Então, essa visão da integralidade do ser humano é um outro ponto importante da Soma. Bom, a partir daí eu continuei pesquisando mais coisas, descobri a Gestalt. A Gestalt foi uma